Bom, boa tarde, pessoal. Responsabilidade de fazer o último talk da sala. Todo mundo já cansado, conversamos bastante hoje aqui. Boa tarde para quem está em casa também. E eu vou começar a minha fala com uma provocação. E se a gente não estiver fazendo a nossa tarefa de casa? O meu talk está no eixo da regulação, que é um eixo que a gente discutiu bastante aqui hoje à tarde, sobre a necessidade que a gente tem de regular a IA nesse momento disruptivo que a gente vive hoje, com ela sendo uma avalanche em cima dos nossos processos educacionais. Mas isso a gente conversou bastante hoje durante o dia, né? A gente realmente precisa regular a IA, a gente entende que a gente tem uma série de desafios que envolvem a implementação da IA na nossa casa, né? Mas o que eu trago aqui é talvez a ampliação um pouquinho de uma perspectiva diferente sobre o que é regular a IA. A gente tem na nossa mente que a IA ela deve ser regulada por normas, por diretrizes, por regras, por legislação, mas há uma outra perspectiva que talvez a gente não esteja vendo e que faz com que a gente não faça a nossa tarefa de casa adequadamente quando a gente está falando sobre IA. Mas a gente precisa regular a IA, a gente tem pressa para isso, né? Tem pressa por conta de tudo que a gente já vivencia no nosso dia a dia. Mas a pressa, ela também é um problema. A pressa para regular a IA, ela traz outras pressas adicionais para a nossa prática como educador. A gente acaba tendo pressa também de adotar antes de entender as coisas. A gente tem pressa de proibir antes de avaliar, e eu tenho visto isso acontecer frequentemente. De seguir um hype, né, ou a pressa de usar sem propósito, também é algo que eu vejo bastante. Vamos usar o IA. Por quê? Para quê? Não sabemos para quê. E a gente tem a pressa de tomar decisões sem clareza. E é claro, a gente tem pressa de regular a IA, sem dúvida. Mas a gente precisa entender alguns outros elementos que a gente tem além da pressa. A gente vive num país que tem dimensões continentais e muitos contextos diferentes, muitas disparidades em educação ao longo do nosso país, onde a gente tem este tipo de sala de aula aqui. A gente tem aqui em São Paulo várias salas de aula em que a gente tem realidade virtual para os nossos estudantes, mas a gente também vive essa realidade dentro do país. Isso traz para a gente uma pressão muito maior para a gente regular de fato a IA, para entender como ela funciona em todos esses contextos. Mas tem um terceiro elemento, que é um elemento extremamente importante, que a IA já está dentro de sala de aula. Então, enquanto a gente está discutindo regulação mais macro, os nossos estudantes estão usando IA o tempo todo. E dependendo do contexto, 100% do tempo. O meu contexto é ensino superior. E no ensino superior, a gente tem visto os estudantes usando IA 100% do tempo. E são estudantes usando sem apoio. Eles estão sozinhos nessa jornada. Eles não têm apoio institucional, eles não sabem usar ainda de uma forma ética, não sabem os guardrails que eles têm que usar. A gente está deixando esses estudantes sozinhos. E isso traz, de fato, uma pressão enorme para a gente regular a IA. Mas isso traz também um paradoxo para a gente. Enquanto a gente tem um olhar macro de legislação, de normas, de leis, a gente talvez não esteja olhando para dentro de casa, para onde isso está acontecendo em tempo real, né, ao vivo, né, com tudo. Então não dá mais para a gente escolher entre esperar a regulação macro e agir internamente. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é essa perspectiva que eu trago aqui para a gente fechar a nossa discussão sobre regulação de hoje. A gente falou muito durante o dia sobre a necessidade da legislação e agora vamos olhar um pouquinho para dentro de casa. O que a gente pode fazer em termos de regulação dentro das nossas instituições de saúde? Para começar, o que significa regular? A gente pensa em regulação, a gente pensa em lei, norma, diretriz. Mas regular é mais do que isso. Regular não é só jurídica. A gente tem um comportamento envolvido na regulação. Ela é comportamental, ela é social, ela é ética, ela é pedagógica. E antes de mais nada, regular é também cultura organizacional. E é esse olhar que eu quero trazer com as minhas provocações de hoje. O que a gente está fazendo para dentro da cultura organizacional em termos de regulação? Se a gente não tem esse olhar adequado hoje para a cultura organizacional, é como se a gente tentasse instalar uma janela em uma parede que ainda não existe.
E pouco se fala nos diferentes fóruns que eu tenho participado sobre regulação sobre isso. A gente tem um olhar macro, mas quem vai lá executar a norma, a lei e a diretriz, a gente está olhando de fato para essas pessoas. Regular também é regular pessoas, comportamentos, valores. A gente precisa estar pronto dentro de casa para que de fato a regulação macro faça sentido. E talvez a gente não tenha olhado para isso. Regulação, quando a gente pensa nela, a gente deve pensar como um ecossistema mais amplo. E para entender um pouquinho esse ecossistema, eu trago esse cara aqui, que é o Simon Sinek. Talvez alguns de vocês conheçam ele. O Simon Sinek, ele é um autor e é um pesquisador em liderança e motivação organizacional. E ele trabalha muito com lideranças que, de fato, trabalham com propósito, que conseguem motivar as suas instituições para a mudança. E o Simon, ele criou esse esquema do Golden Circle para mostrar para a gente que muitas vezes a gente trabalha só com o que fazer, que é o que a gente faz muito quando a gente está trabalhando com regulação, quando a gente discute regulação. O que fazer? Depois ele fala que muitas vezes as pessoas vão lá para o como fazer. E por último, o porquê fazer. Mas ele propõe uma inversão dessa lógica. A gente precisa começar a trabalhar com o porquê fazer. Acho que o Jorge trabalhou um pouco isso na apresentação dele, ele começou falando do porquê. Por que que a gente tem que regular de fato? A gente sabe o que fazer por conta de todos os desafios que a gente tem, mas será que a gente está olhando de fato o porquê? E aí eu faço a provocação da gente pensar no porquê como a cultura organizacional. O porquê são as pessoas, são os comportamentos, são os valores envolvidos para dentro das instituições, para os ambientes educacionais. E a gente precisa olhar primeiro para ele. Se a gente não olhar para ele, a gente está fadado a ter regulações que talvez não funcionem. A regulação, ela vem lá no macro, são as políticas, é a nossa moldura. Mas a gente primeiro olha para o porquê, para depois entender como a gente vai desenhar um sistema de governança para que a regulação realmente funcione. Então, se a gente não olha a regulação da IA com esses 3 elementos e com esse ecossistema, a gente provavelmente vai ter fracasso nas nossas legislações, nas nossas normas, nas nossas diretrizes. E para entender um pouquinho isso na prática, né, eu trouxe um caso, que é um caso da minha instituição, que é o Ensino Einstein. Eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein aqui em São Paulo, que muitos conhecem, né, um hospital que tem uma tradição muito grande no cuidado em saúde, é uma das maiores instituições do mundo, né, um dos 50 melhores hospitais do mundo, e é conhecido pelo cuidado em saúde. Mas a gente também tem uma estrutura em educação muito forte dentro da instituição, que vai desde o ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. E a gente começou a olhar um pouquinho para o porquê, quando a gente começa lá em 2022 com o ChatGPT. Então, a gente tem no nosso público aqui muitas pessoas que já trabalham com educação, na parte tecnológica, mas a gente é uma instituição que trabalha com educação na área da saúde. Então, tecnologia, para a gente, muitas vezes é uma barreira. Então, o ChatGPT foi, de fato, o que motivou a gente a olhar um pouquinho para isso. E a gente começou a avaliar um pouco o que estava acontecendo ali no finalzinho de 2022, começo de 2023, e começamos a entender que a gente precisava estudar aquilo dentro de casa para que isso se alinhasse à nossa organização e aos propósitos que a gente já tinha dentro de casa. E aí o que eu vou mostrar aqui para vocês foram alguns passos que a gente percorreu ao longo do caminho para tentar montar esse sistema de governança institucional de forma que a gente tivesse uma regulação interna, normas, diretrizes, baseadas na nossa necessidade do mapeamento do que a gente entende como importante. Então, lá em 2023, a gente monta primeiro um mapeamento para entender um pouco como é que estava o uso dentro de casa, tanto por estudantes como por docentes. Já naquele momento, a gente já percebia que estudantes usam mais do que docentes. Ao longo do caminho, a gente teve um aumento de uso exponencial em estudantes, não tão exponencial para docentes. Hoje a gente viu alguns dados aqui, mas ali naquele momento a gente já percebeu isso e montamos um grupo de estudo para começar. Então, por que eu trago esse exemplo aqui? Porque cada um aqui conhece o contexto da sua instituição. Cada um sabe o que tem possível dentro da instituição. Naquele momento, o que a gente tinha possível era um grupo de estudos. E ao longo do caminho, a gente trabalha com uma ampliação desse grupo de pessoas de dentro da casa, sem montar nenhum setor específico para isso.
Então, a gente começa olhando primeiro para os estudantes, a gente entende que eles eram a prioridade naquele momento, para que a gente fizesse minimamente um letramento sobre IA para esses estudantes, orientasse o uso ético, o uso responsável. Em 2024, a gente amplia o nosso núcleo pensando que um processo tão disruptivo como a IA, e que ia mudar todas as nossas estratégias, ele precisava de um processo de governança muito robusto. E a gente amplia esse núcleo para representantes de várias áreas do ensino. Hoje a gente teve aqui mais cedo a Fabiane falando da experiência do INSPER, e ela mostra isso aqui também. A gente precisa de representantes de várias áreas para que essa governança de fato funcione. Então a gente amplia o nosso núcleo e a partir daí começamos com uma série de estratégias para que a IA fosse capilarizada no sentido de conhecer, de sensibilizar toda a nossa instituição. Então, lá em abril, a gente faz um fórum de IA, a gente cria um guia de IA para docentes, muito mais com ferramentas de apoio, como o docente poderia usar na sua prática. São 2 guias que agora a gente está no momento de atualização, porque muita coisa mudou de lá para cá. A gente cria cursos também específicos, mais aprofundados, para que os docentes, de fato, se capacitem um pouco mais, cursos que são abertos para o mercado, mas que o nosso docente ele tem um incentivo para poder usar nesses cursos, para entrar nesses cursos. E entre 2024 e 2025, a gente tem uma primeira ação muito mais transversal para todas as graduações, que é um Promptathon, que é um hackathon baseado em prompts, onde os alunos precisam resolver um problema real do sistema de saúde, um problema prático, e a gente consegue capilarizar muito mais o uso da IA, mobilizando esse tipo de evento dentro da instituição. Mas a gente entende que isso não é suficiente, e aí lá na transição de 2024 para 2025, a gente decide fazer uma trilha para docentes que é permanente, além de pensar em começar um treinamento que de fato fosse mais sistemático. E fizemos mudança curricular. Então, a gente começou pela graduação em medicina, que é um curso bastante tradicional, mas a gente consegue incluir uma trilha focada em transformação digital e tecnologias na saúde, com uma boa parte também focada em IA. Então, a gente já imagina que essa mudança já traz um olhar diferente, uma formação profissional diferente. Ao longo do caminho, outros cursos estão incorporando também isso no seu currículo. E agora, em 2025, a gente começa a colocar como algo transversal e permanente os treinamentos para docentes. A gente coloca textos que são periódicos na nossa newsletter, de forma a tentar capilarizar. Por que eu trouxe esse caso nosso aqui da nossa instituição? Ele não é replicável para qualquer instituição. Acho que o Jorge falou um pouco isso. A gente tem que olhar a nossa instituição, o que a gente tem de contexto e o que é possível. Mas todos os passos que foram feitos aqui foram por um grupo de pessoas que já trabalham na instituição e que são docentes, basicamente. Agora, mais recentemente, a gente começa a olhar para desenvolvimento de ferramentas internas e a gente está testando o nosso tutor próprio, um tutor que tem modo reflexivo, que tem um método mais socrático, porque a gente já sentiu agora segurança em começar a desenvolver algumas ferramentas internas. Mas antes disso, a gente passa por todo um processo que é de mudança comportamental. O que a gente olha para essa linha é que a gente precisa olhar para dentro de casa e entender o que a gente precisa fazer para mudar o comportamento da nossa instituição. Para que, de fato, quando a regulação maior vier, e elas têm vindo aos poucos, a gente esteja receptivo a elas, a gente consiga, de fato, fazer com que elas funcionem. Então, isso é sobre regulação sendo construída de dentro para fora. E é essa provocação que eu trago aqui hoje. A gente também precisa construir regulação de dentro para fora. A gente precisa preparar as instituições para que esse processo, de fato, vire um ecossistema, para que, quando a regulamentação chegar, a gente consiga dar conta do recado e fazer o que, de fato, a gente precisa fazer. E aí, quando a gente olha para essa linha do tempo, eu trouxe aqui algo prático, né? Independente de quem está assistindo aqui, que tem a sua realidade institucional, quando a gente quer mudar a cultura organizacional, existem várias estratégias para a gente pensar no que a gente tem que fazer primeiro. E eu trouxe aqui uma que se adequa um pouco ao que a gente fez, que são os 8 passos de Kotter para a mudança. O Kotter, ele é um pesquisador, é um professor de Harvard, da Escola de Negócios, e trabalha bastante com gestão de mudança, e ele
desenha alguns passos para que a gente consiga mudar a cultura organizacional. E ele fala enfaticamente, cultura organizacional não se muda espontaneamente. A gente precisa direcionar, a gente precisa pressionar. E é isso que eu provoco vocês a fazerem. O que vocês estão fazendo para pressionar a mudança organizacional dentro da casa de vocês? E isso começa com a gente criar um senso de urgência. Qual é o começo? A gente criou lá na nossa instituição um senso de urgência quando a gente viu que os estudantes estavam usando muito mais. E hoje a gente já tem muitos dados que mostram isso para a gente. Em várias palestras hoje, dados foram mostrados sistematicamente sobre o uso de IA por estudantes. Isso cria um senso de urgência. A partir do momento que a gente cria esse senso de urgência, a gente começa com um processo de conscientização, a gente precisa ter uma coalizão de pessoas que estejam dispostas a trabalhar e capilarizar isso dentro da instituição. A gente precisa desenvolver uma visão clara, que aí a gente cria um ambiente básico da mudança. Criou esse ambiente básico, a gente parte para comunicar isso para a instituição como um todo. Como é que a gente está fazendo isso? Então, pensem como vocês estão fazendo isso dentro da casa de vocês. Remover barreiras, experimentar, treinar pessoas, até que comece-se a adotar as ferramentas que a gente tem disponíveis. A gente não está falando de desenvolver nada internamente. A gente hoje tem muita coisa disponível que está na palma da nossa mão. Então, com isso, a gente começa, de fato, a treinar e capacitar pessoas para que a gente vá para os 2 últimos estágios, que é quando a gente institucionaliza, de fato, e internaliza toda aquela mudança cultural. E na educação, a gente tem tempos diferentes, a gente demora para internalizar as mudanças, muito. Mas a IA, ela vem de uma forma que não dá para demorar demais, não. A gente precisa internalizar isso, e aí sim a gente provoca uma mudança, de fato, da cultura. Então, esses passos ajudam a gente a entender um pouco o que a gente deve seguir dentro da instituição para tentar mudar a cultura organizacional. Então, além de regular a tecnologia, gente, é isso. A gente precisa regular a relação das pessoas com a tecnologia. É a relação do docente com as ferramentas, é a relação do estudante com a ética, com a autonomia, é a relação do gestor com gestão de riscos, com os riscos institucionais de adotar algo sem ele saber de fato o que está adotando. Então, antes de mais nada, regular é sobre pessoas, é sobre processos, é sobre comportamentos, é sobre valores. E não só sobre leis, normas e diretrizes. Regulação começa dentro de casa, mas não termina. Obviamente, a gente precisa de leis, diretrizes, normas, e a gente precisa de toda uma legislação que nos dê suporte para isso. Mas ela precisa começar dentro de casa, para que, de fato, isso funcione como um todo. E eu termino a minha fala com essa imagem aqui, que é a imagem de um tsunami. Eu já ouvi dentro de casa que a IA era uma onda. O professor que falou anteriormente a mim trouxe lá a notícia da internet mostrando que quando saiu a internet também achavam que era uma coisa passageira, e eu já ouvi dentro de casa. É uma onda a IA. Então não é uma onda, ela é uma tsunami. Ela tem impacto, ela tem força, ela tem magnitude e ela tem velocidade. Isso é um problema. A gente não tem tsunami no Brasil, mas países que têm tsunami têm comportamentos diferentes frente a tsunami. A gente pode optar por esperar o tsunami passar, se esconder e esperar passar. Ou a gente pode optar por enfrentar e ir para alto mar. Se a gente espera ele passar, corre-se o risco também da gente ser engolido e ser levado para alto mar. Mas se a gente tenta enfrentar e se a gente às vezes sai antes que ele chegue, e eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre tsunami, a gente sai e vai lá para alto mar, lá ele está uma onda. E aí, de fato, a gente pode enfrentar uma onda. E é essa provocação que eu falo. A gente vai esconder do tsunami ou a gente vai enfrentar? Essa provocação já foi feita aqui hoje por outros palestrantes. Eu prefiro pensar em enfrentar, eu prefiro pensar que é melhor ir para o mar aberto para, de fato, eu tentar encarar isso como uma onda de fato e que ele não me atropele, e não atropele a minha instituição. Então, é essa a provocação final que eu deixo para vocês. A gente está fazendo a tarefa dentro de casa? A gente está se preparando para o tsunami? A gente está ajudando os nossos estudantes a se preparar para esse tsunami? É o nosso papel como educador. Nosso papel é formar pessoas e também ajudar a preparar essas pessoas para o tsunami que já está acontecendo.
Queria agradecer vocês que ficaram até agora, né, ouvindo essa fala. Deixo o meu contato ali também do LinkedIn para quem quiser se conectar. E muita coisa para pensar hoje, né, muitas provocações. E espero que todo mundo vá para casa e pense bastante, mas que haja também em cima delas. Obrigada.